boa tarde a todos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos juntos de novo para fazer os nossos estudos. Hoje vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo e, graças a Deus, estamos aqui, tendo essa oportunidade, estamos todos com saúde, espero que vocês também estejam todos com saúde. E, dentro dessa possibilidade, nós vamos caminhando. O estudo através da internet, que ainda se faz necessário, né? E vamos caminhando. Mas, primeiramente, meus amigos, eu quero convidá-los a fazer uma pequena prece junto comigo para que a gente possa interagir com o plano espiritual, interagir com Jesus e para que a gente possa ter uma excelente tarde de estudos. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, humildemente agradecidos por estarmos aqui encontrando contigo, Senhor. E te pedimos, como somos eternos pedintes, ser conosco, Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa que é tão importante para cada um de nós, tarefa dos estudos. Então, Senhor, nós te pedimos que possa ser em teu nome, em nome de Maria, em nome desses amigos queridos que são os diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, que pedimos, Senhor Jesus, a tua permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 17 e vamos estudar hoje o homem de bem. Olha só, todo o Evangelho, eu sempre digo isso, o Evangelho é o livro que a gente tem que ler todos os dias, porque é o nosso roteiro de luz para que a gente caminhe bem. Então, esse item 3 do capítulo 17, meus amigos, o homem de bem, conforme a gente vai estudando e vai refletindo sobre as qualidades do homem de bem, olha, eu vou dizer a vocês uma coisa, não é para apavorar ninguém, mas a gente fica meio que apavorado, porque a gente imagina, a gente vê que a gente não está ainda como deveríamos, né? Tem pessoas que são nascidas na doutrina, eu estou na doutrina há 23 anos. Há 23 anos eu estudo sobre o homem de bem e sinto, cada vez que eu estudo, eu vejo de uma maneira diferente, mas eu sinto que eu estou longe, muito longe ainda. Mas assim, não é para a gente ficar apavorado, é simplesmente para a gente aproveitar toda essa reflexão que o Evangelho nos traz, que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa começar a caminhar dentro da moral do Cristo. Porque a doutrina espírita nos traz isso, essa possibilidade de, através dos estudos, a gente caminhar mais rápido dentro da moral do Cristo. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente não tem que estar estudando. Eu estudo o Evangelho todo dia, eu leio uma página do Evangelho todo dia. Mas e daí? Eu estou aplicando na minha vida tudo isso que eu aprendo no Evangelho? Ou eu ainda estou totalmente conturbada pela vida fora? Então, essas reflexões é que a gente tem que fazer, sabe por quê? Porque a questão do homem de bem é uma construção nossa, pessoal e intransferível. Então, nós seremos o homem de bem um dia? Seremos. Isso daí está na lei. Mas, para isso, nós temos que querer praticar a lei de justiça, amor e caridade. É o que nós vamos ler aqui agora. Então, vamos lá. Vamos ler o primeiro parágrafo para a gente começar a se situar na questão do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. A gente começa logo a se questionar como será. Desculpa, eu estou totalmente rouca, mas o que eu vou fazer? A gente começa logo a se questionar o seguinte: será que eu, nesse meu caminhar pela doutrina espírita, eu já estou, como é que eu vou saber se eu já estou praticando a lei de justiça, amor e caridade? Aí a gente foi até lá no Livro dos Espíritos e estava vendo o que seria justiça, o que seria um homem justo. Porque olha só, o homem de bem vem trazendo aqui para a gente que ele é conhecido pelas suas obras. O homem de bem é conhecido pelas suas obras. Aí Jesus já dizia assim: uma boa árvore vai dar bom fruto, uma árvore má não vai dar bom fruto. Então, aquele homem que pratica a caridade, pratica a justiça e pratica o amor, ele já é um homem bom. Aí a gente pode questionar assim: olha só, mas eu já faço isso. Pouquinho mais fácil. Lógico, a gente já faz isso um pouco. Então, o que seria a justiça? A justiça, a gente, voltando o nosso olhar para a questão de justiça mesmo, está lá nas questões do Livro dos Espíritos, as questões morais, se eu não estou enganada, o que vem dizendo? Existe a justiça, 2 tipos de justiça: a justiça humana e a justiça natural, que é a justiça divina. A justiça humana, ela vai caminhando e se modificando de acordo com a necessidade daquele povo, né? A gente vê que de vez em quando saem novos códigos de justiça, sei lá, e eles vão modificando. A justiça de Deus é uma só, para sempre, eternamente. E o que significaria, em que se basearia, então, eu saber se eu estou praticando a justiça natural, a justiça de Deus? Porque a justiça dos homens, se eu não praticar, tem uma série de consequências para mim aí, não tem? Mesmo que a gente esteja sempre ouvindo falar que no nosso Brasil a pessoa pode dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, não importa. Mas isso não é o certo. Mas na justiça divina de Deus, na justiça natural, não. Nós não temos como fugir dela. E em que se baseia a justiça natural? A justiça de Deus. Simples assim, simples assim. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse. Isso é baseado na justiça divina. Você vai fazer mal a uma pessoa se você não quer o mal para você? No momento em que você se prontifica a fazer o bem para uma pessoa, você já está se desvinculando da questão da maior chaga da humanidade, que é o egoísmo, o orgulho, a ganância, a vaidade, o que nos levou a nos perdermos nessa trajetória imensa que a gente já vem caminhando, essas encarnações todas. E aí, por isso que eu falei para vocês, olha a possibilidade que a doutrina espírita nos dá da gente conhecer, através dos estudos, a moral do Cristo. É assim, a gente tem que ler e praticar a justiça divina. Nós temos que praticar o que Jesus trouxe para a gente. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando eu já entendo que a justiça divina é eu fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, eu então vou perguntar, e o amor? No momento em que você ama o outro, sem distinção de raça, de cor, de poder aquisitivo, de nada, no momento que eu simplesmente consigo olhar para um irmão de caminhada e amar, olha, eu já
já trabalhando as virtudes que eu tenho que trabalhar e deixando para trás as minhas imperfeições. Não é? Então, o ponto-chave deste homem de bem é o seguinte: é você se autoconhecer. Primeiro de tudo, você analisar que você está em desalinho com as leis divinas. E a gente sabe muito bem que a gente não pratica as leis divinas como deveríamos. Uma coisa ou outra a gente já pratica, né? Então seria, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar. Eu não estou praticando a lei divina. Eu estou em desalinho com ela. E eu tenho que voltar para o rumo certo. E segundo, eu tenho que trabalhar o meu interior. Eu tenho que me conhecer. Porque enquanto eu não conheço as minhas dificuldades, eu só fico achando que o outro só que tem dificuldade. Porque a coisa mais fácil para a gente é a gente apontar o dedo para o que o outro está fazendo de errado. Mas em nenhum momento a gente para e diz assim: se eu estivesse no lugar dele, será que eu estaria fazendo isso também? Como eu gostaria de estar sendo tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Se eu passo por uma situação, por exemplo, passo por uma pessoa, um morador de rua, digamos assim, e eu olho para ele, eu acho que a caridade que eu faço talvez seja eu dar um dinheiro para ele. R$2 ou R$5, sei lá, para que ele possa comprar alguma coisa. Mas normalmente a gente nem para falar, a gente nem chega muito perto. Porque as pessoas de rua, coitados, eles não têm condições de ter muita higiene. Mas isso é caridade? Então eu não devo dar mais esmola? Não deve, também é uma caridade. Mas a verdadeira caridade é você olhar para o outro, você conversar para o outro, você estender a mão para o outro. Aí Jesus diz para a gente que a verdadeira caridade é aquele tal daquele BIP que a gente fala, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente já faz isso? Vamos refletir agora, calmamente. A gente já faz isso, a gente já tem benevolência para com as pessoas, ou seja, boa vontade com as dificuldades que a pessoa tem ali e às vezes está indo contra o que a gente pensa. A gente tem boa vontade de ouvir aquela pessoa. Pode até não aceitar aquilo que ela está falando, mas a gente pelo menos tem boa vontade de ouvir. Indulgência. Eu tenho calma para ver a pessoa com seus defeitos e eu não criticar. Ou eu tentar ajudá-lo de uma maneira em que ele não fique magoado, não fique chateado. E perdão das ofensas. Eu tenho? Eu perdoo fácil quando me fazem alguma coisa? Às vezes a gente passa até a encarnação inteira por conta de uma desavença qualquer, a gente passa a encarnação inteira sem falar mais com aquela pessoa. Isso leva a quê, gente? Somos ou não somos irmãos em caminhada? Então, isso aí já é só esse primeiro parágrafo, já dava para a gente ficar refletindo um dia inteiro. Um dia inteiro. E isso é importante que a gente reflita, porque nós estamos nessa caminhada. Nós temos que estar nessa caminhada. Senão, qual o objetivo da gente estar aqui estudando? Então, temos que refletir e muito sobre isso. Aí, continuando, vamos continuar lendo mais um pouquinho? Então, o verdadeiro homem de bem também, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aí vem outra questão
que a gente fica distraído. A gente diz que tem fé em Deus, que a gente tem fé na bondade de Deus, tem fé na justiça de Deus, na sabedoria de Deus. A gente ainda costuma dizer assim, Deus sabe o que faz, não cai uma folha daquela árvore que Deus não sabe. Só que a folha, quando cai naquela árvore, Deus sabe o que faz. Mas quando a coisa pega para o nosso lado, não estou falando de folha não, tá? Isso é uma coisa simbólica. Eu estou falando de coisa séria. Então, quando a coisa pega séria para o nosso lado, o que acontece? A gente entra no pânico, a gente se desespera, porque a gente até não diz mais que Deus está castigando a gente, nem a gente não fica blasfemando, não. Isso eu tenho certeza que a gente não faz mais. Mas a gente tem medo. Aí onde é que está a fé que a gente tem em Deus? Onde é que está a fé que a gente tem em Jesus? Porque a gente entra no medo. Por exemplo, agora nós estamos passando essa situação dessa pandemia, né? E a gente sabe exatamente que isso aí é uma coisa que quem tiver que ter, vai ter, quem tiver que desencarnar, vai desencarnar, e ponto, né? Agora, e o nosso medo? Cabe a nós nos resguardarmos, tomarmos cuidado, que também a gente não pode ficar, como é que eu vou dizer? Não pode ficar facilitando a situação, porque a doença é séria, é um vírus grave. Mas nós temos medo. Eu, pelo menos, tenho. Então, é aquele negócio de não sair de casa, esteriliza tudo, porque tem que ser feito, porque os médicos falam para a gente fazer isso. Nós que já somos da terceira idade, tem que tomar um cuidado maior, porque já temos umas comorbidades aí meio complicadinhas, então a gente tem que tomar cuidado. Mas o que é isso, hein? Esse medo que a gente tem de morrer. A gente sabe perfeitamente que vai chegar uma hora nós temos que ir. Então, cadê a confiança em Deus? Eu não estou dizendo que confie em Deus e sai fazendo. Vou confiar em Deus, vou para a rua sem máscara, vou me meter na multidão. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que entender que tudo está dentro do controle. Que Jesus é o nosso mestre, nosso guia, ele está sabendo de tudo que está se passando. Então, façamos a nossa parte dos cuidados necessários, porque Jesus está cuidando do resto. Nós temos 2 médicos espetaculares aqui conosco. Olha só. Olha só. Doutor Bezerra, doutor Erma. Nossa Senhora, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos sustentando, curando as nossas mazelas quando é possível. E eu, mais do que ninguém, gente, eu tenho muito que agradecer a Deus, a Jesus e a esses espíritos. Porque eu passei por situação muito grave e eles estiveram ao meu lado o tempo todo, eu tenho certeza disso. Então eu tive essa chance de estar aqui com vocês. Eu tive essa nova chance, a doutora Erma falou para mim, eu tive essa nova chance. Então, como então eu não vou trabalhar esse meu interior, essa Marilda nessa encarnação, para que ela saia daqui um ser humano melhor? Temos que fazer isso. Nós temos que pensar muito sobre isso. Então, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Qual de nós vive a nossa vida na carne, mais o lado, pelo menos equilibrando o lado espiritual do lado material? Normalmente, eu estou dizendo nós que somos espíritas, a gente entra na vida, no dia a dia, e a gente parece que aquilo faz parte da vida da gente. Aí quando chega a noite, quando a gente vai fazer a nossa prece, aí a gente lembra dos nossos amigos, lembra dos nossos amigos espirituais, a gente lembra da prece. Nós temos que equilibrar isso.
Ah, mas eu não tenho que valorizar a minha vida na matéria? Tenho, claro. É esse corpo físico que me dá essa oportunidade de eu caminhar, de eu evoluir, o meu eu espírito. Então, isso a gente tem que valorizar, sim. Sem exageros, mas tem que valorizar, tem que cuidar da saúde, cuidar da aparência, cuidar. Coisa que a gente não está fazendo muito, ó, cabelo branco, porque não dá para sair de casa. Então, tudo bem, deixando isso de lado. Então, meus amigos, essas coisas é que a gente tem que estar valorizando em nós. A gente tem que ter fé na vida futura, porque a nossa vida não é só esta. Ponto. Se hoje, no momento de hoje, a minha vida está complicada, digamos financeiramente, muita gente passando por problema sério financeiro agora por conta dessa pandemia, muita gente. Gente, tudo, para isso Deus nos deu a inteligência, para que a gente tente sair da situação de uma maneira que a gente não sucumba. Porque aí entra no desespero, o desespero vai resolver o quê? Olha quem está falando isso. Apavorada aqui. Mas o desespero vai resolver alguma coisa? Não. Então vocês vejam que a gente vai trabalhando esses pequenos pensamentos e vai se ligando a Jesus, ligando a nossos amigos espirituais, e a gente vai conseguindo forças que a gente não sabe de onde, mas a gente sabe. Vem dele, vem de Jesus, o nosso mestre, nosso guia. Ele não deixa um minuto de nos acessar quando nós estamos pedindo socorro. Então, às vezes a coisa não acontece como a gente espera. Muitas das vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas acontece como são necessários. Então, as pessoas que, por acaso, voltando ao caso dessa doença, as pessoas que pegarem esta doença e que tiverem que desencarnar por esta doença, foi o melhor para elas nesse momento. Isso nós não podemos ter dúvidas. Então, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter sabedoria para poder entender essas coisas. E vamos continuando, gente, porque o tempo não para. Nós temos hoje, acho que 20 minutos só, né? Então, o homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Então, quando a pessoa já tem essas conquistas, ele faz o bem pelo bem. Nós, como não temos nesse momento ainda essa conquista, vocês já repararam, quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, que prazer nos dá, que alegria dá para o nosso coração? Isso é para nos mostrar que a gente tem que fazer sempre. Ao contrário, quando a gente tem um pensamento negativo para alguma pessoa, ou a gente tem raiva porque se aborreceu, ou a gente, qualquer situação e que seja contra uma virtude que a gente deve ter, que seja uma dificuldade que ainda temos, a gente não fica bem. A gente não fica bem, depois quando passa o tempo a gente se arrepende, porque a gente sabe que não deveria talvez ter falado aquilo, não deveria ter feito aquilo. E muitas das vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. A gente faz isso com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a gente faz isso com os nossos filhos. E o arrependimento que dá depois, não é? Então, isso tudo, esse trabalho, essa educação espiritual que temos que fazer é só com autoconhecimento. É a questão de você aceita que não está cumprindo as leis. Não estou dentro da lei, não estou ainda. Então, se eu não estou, eu tenho dificuldades a resolver. Então, eu vou começar a trabalhar as minhas dificuldades. Que dificuldades são essas? Vamos escrever no papel? Aí a gente começa. Olha, gente, se a gente começar a escrever as nossas dificuldades num papel, a gente vai ter um rolo desse tamanho assim, ó. Porque a gente só tem dificuldade. A gente é intolerante, a gente é impaciente, a gente é estressado. Olha, é muita coisa. Muita coisa que um homem de bem não é mais.
Um homem de bem já tem isso tudo trabalhado e mais alguma coisa. Ele não chegou lá, mas já tem bastante coisa trabalhada. Então, ele não se abala com qualquer coisa. Vocês imaginam? Eu estava pensando, sabem quem? Eu estava pensando em Dr. Bezerra, como foi a última encarnação dele, que a gente estuda a vida dele, né? E estava pensando no nosso Chico Xavier. O Chico, uma vez, ele era muito combatido pela imprensa, eles queriam de qualquer maneira pegar no pé dele para dizer que ele era um mistificador. Aí alguém perguntou para ele, poxa, Chico, você não fica chateado de ver tanta gente te combatendo na imprensa e tudo? Ele falou assim, não, eu não sinto porque isso não me atinge. Imagina se sou eu. Ou talvez você. Quando sabemos que alguém soltou a solapa na gente, ai que coisa que dá. Então, meus amigos, deixa eu ver um golinho d'água, eu estou com a garganta coçando. Então, meu amigo, ser um homem de bem é uma conquista e vamos trabalhar nela. Aí, olha só, por exemplo, o homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, eu vou respeitar o direito do outro como eu gostaria que o outro me respeitasse. E aí eu acho que eu já até passei da hora. Então, vou terminar falando com vocês assim. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Vamos nos esforçar, meu amigo, para sermos um homem de bem. Começar a trabalhar isso em nós. E aqui ficamos, meus amigos queridos, agradecidos, muito agradecidos a Deus por nós já estarmos sendo alertados, né? Agradecidos a vocês que ficaram comigo esse espacinho aqui, tentando entender. Eu espero que eu tenha feito uma explanação mais ou menos. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, façam isolamento social e um beijo grande no coração de vocês.